Naruto e Sasuke, uma rivalidade que pendura há décadas. Mas quem é de fato o mais forte? Quem venceria em uma luta atualmente? Veremos isso hoje nesse vídeo. Fala pessoal, beleza? Hoje trago a vocês mais um confronto eterno aqui para o canal. E dessa vez uma sugestão dada pelo Jânio Sobrinho. Rapaz, e hoje esse confronto vai pegar fogo, hein? Quem será que ganha? Naruto ou Sasuke? Hoje vou dar minha opinião sobre o assunto. Mas antes peço que você deixe o seu like para ajudar o canal. Vamos deixar esse vídeo bombando aqui no YouTube, já que é um clássico, uma luta muito importante aqui. Uma luta muito aguardada. E você que não é inscrito, já inscreva-se aqui no canal. Sempre trazemos essas análises e batalhas, então não perde seu tempo. Inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho. Só isso, vamos então começar a nossa análise, analisando o Naruto Uzumaki. O sétimo Hokage é considerado o Hokage mais poderoso que já existiu e o protagonista do anime. E não é à toa, ao longo do anime, Naruto foi acumulando uma quantidade e diversidade de poder imenso, sendo capaz de superar em vários aspectos todos os ninjas que já existiram. E dentre seus poderes podemos listar então atributos avançados como força, velocidade e resistência, ação de todos os elementos naturais, manipulação do chakra de todas as bijus, o chakra da Kurama, o modo sábio dos sapos, o modo sábio dos 6 caminhos, criação de clones, invocação de sapos, capacidade de voo e ainda é mestre em taijutsu e ninjutsu. Óbvio que Naruto tem outras infinidade de técnicas, mas não tem como listar nesse vídeo. Vamos então ver quais são seus feitos separados, começando com força. Naruto é um excelente usuário de taijutsu, se mantendo em uma luta com o próprio Sasuke no Vale do Fim. E ainda, Naruto tem uma força no mínimo capaz de destruir um pequeno planeta, quando por exemplo, concentrou todo o seu chakra da Kurama em sua mão e quase destruiu a lua na luta contra Toneri. Ou seja, podemos concluir que caso Naruto queira, ele tem poder suficiente para varrer a lua da existência, algo que é bem acima do nível do poder destrutivo de Sasuke, correto? Bem, não sabemos, vamos ver daqui a pouco. E ainda, quando, por exemplo, com o seu Rasen Shuriken de lava, partiu a árvore divina ao meio, algo que é insano, mano. Velocidade! Bem, aqui Naruto tem mais destaque ainda. Como a sua velocidade, o nosso querido Narutinho superou ninguém menos que o quarto Raikage, que era mais rápido que um raio, algo que é incrível. Naruto superou com facilidade. No anime, geralmente a velocidade de Naruto era confundida com um teletransporte do Minato, ou seja, como listamos em outro vídeo, onde falamos dos ninjas mais rápidos, Naruto superou todos os shinobis, sendo um ninja mais rápido que existe. Essa velocidade ainda somada ao modo sábio dos sapos, que lhe dá a Naruto uma excelente percepção, e ainda dá a capacidade de voar, que dá a Naruto ainda mais velocidade e versatilidade em uma luta. Resistência. Em resistência, Naruto ainda é superior a Sasuke, tendo um chakra natural extremamente extenso. Por ser um Uzumaki, é ainda o chakra da Kurama, que é virtualmente infinito para os padrões do anime. Naruto ainda tem 2 modos sábios que lhe acrescentam mais chakra ainda para ele, que no caso é o modo sábio dos sapos e o modo sábio dos 6 caminhos. Naruto ainda tem uma alta regeneração, devido aos motivos que expus anteriormente. E ainda, Naruto atualmente possui as células de Hashirama em seu corpo, o que lhe dá mais chakra ainda e uma regeneração muito maior do que o comum. Considerações finais. Naruto também é extremamente inteligente por ter o modo sábio dos 6 caminhos, que lhe dá uma habilidade de compreender tudo e agir de modo mais sábio. Por fim, Naruto ainda pode criar milhares de clones e manter vantagem absoluta em um confronto. Bem, mas será que Sasuke conseguiria vencê-lo apesar de todo esse poder? Veremos agora, onde vamos analisar e falar do Uchiha mais apelão de toda a obra, Sasuke. Sasuke é um dos ninjas que também teve grande evolução de poder ao longo do anime, sendo um gênio e prodígio com feitos e habilidades notáveis, como o Dojutsu do Sharingan e o do Rinnegan, e ainda é um ninja mestre em praticamente todas as áreas ninjas, sendo um dos mais poderosos do anime, sem sombra de dúvida. Vejamos então quais são os poderes do Sasuke, e dentre eles podemos listar atributos avançados como força, velocidade e resistência, manipulação de todos os elementos naturais também, mestre em ninjutsu, mestre em taijutsu, cintilação corporal, criação de clones e invocação de cobras.
E agora, fazendo uso do seu Sharingan, Sasuke tem o poder de usar o Genjutsu, Amaterasu, cópia de técnicas, previsão de ataques e o seu Susanoo. E fazendo uso do seu Rinnegan, Sasuke ganha um acervo ainda maior de poderes, como o Ameno-Tejikara, manipulação da gravidade, manipulação da alma, manipulação da morte, controle do rei do inferno, absorção de chakra e ainda invocação. Bem, vejamos então quais são os feitos do Sasuke, começando com força. Sasuke também é muito poderoso, sendo extremamente apelão, usando seus jutsus como o Kirin, que oblitera tudo em sua volta, ou quando Sasuke usa a sua forma de Susanoo, que destrói montanhas com um simples movimento. E outro feito bem notório é que quando Sasuke com apenas um Chidori foi capaz de dividir o Madara no meio. Madara na versão Jinchuriki da besta de 10 caudas. Mano, Madara que na época tinha uma resistência no mínimo planetária. Isso que por si só é um excelente feito que comprova que Sasuke, como Naruto, pode destruir no mínimo um planeta pequeno. E ainda Sasuke podia criar luas via Shibaku Tensei. Ainda se ele quisesse, ele poderia destruir tais luas. Ou seja, no mínimo Sasuke pode destruir uma lua também como Naruto. Como vimos no filme Teleste, onde Sasuke com apenas um golpe destruiu destroços de um meteoro que estava caindo na Terra. Mais um fato que comprova o grande poder do Sasuke. Velocidade! Sasuke ainda é bem veloz, usando sua cintilação corporal do relâmpago. Ele cria um manto de Raiton em seu corpo que aumenta seus atributos de força, velocidade e também resistência. Mas isso não é nada comparado às habilidades do Ameno-Tejikara, que dá a Sasuke o poder de teletransporte, fazendo de Sasuke um dos ninjas mais rápidos do anime. Isso sim seria um problema para o Naruto. Resistência! Sasuke, diferente do que muitos pensam, é sim muito resistente, como quando existiu ataques do Super Momoshiki, que visivelmente poderia destruir luas inteiras também. E Sasuke ainda é bem resistente, usando também o seu Susanoo, que lhe dá a capacidade de resistir a golpes das Bijudamas do Naruto quando ambos estavam lutando no Vale do Fim. O problema é que Sasuke, diferente de Naruto, não tem uma imensa reserva de chakra comparada ao Uzumaki. Mesmo assim, Sasuke tem uma grande resistência e um chakra bem acima dos padrões do anime. Considerações finais. Além de tudo isso, pode usar os caminhos da dor, invocar animais imortais, sugar o chakra do Naruto, usar o Shinra Tensei ou a atração celestial, sugar a alma do Naruto ou ainda colocar o Hokage em um Genjutsu com o seu Sharingan. Sasuke ainda tem o seu Amaterasu, que seria muito perigoso para o Naruto. Bem, então chega de enrolação, vamos direto para o confronto. Naruto e Sasuke já tiveram uma luta no Vale do Fim, e lá meio que deu um empate ou vitória para o Naruto. Porém, diferente do que aconteceu lá, Naruto e Sasuke tiveram tanto um up em seus poderes, como também um nerf. Porém, atualmente, Sasuke foi quem teve mais nerf em Boruto. Fato que ele aprimorou seu Rinnegan, porém perdeu o poder das bijus que teve quando lutou contra o Naruto no Vale do Fim. E aquele poder é o que mantinha a luta equilibrada. Mas Sasuke perdeu isso. E além desse poder, Sasuke também perdeu o seu braço, que sim, faz bastante diferença em uma luta. Poxa, é um braço, velho. Já Naruto não perdeu tanta coisa assim, apenas suas Gul'damas, que não vemos mais no Hokage. Então vejamos então como seria a luta. Sasuke sem o poder das bijus e Naruto sem as suas Gul'damas. Sasuke obviamente poderia usar um Genjutsu, que caso acertasse Naruto, poderia ser o fim da luta, pois mesmo que Naruto seja um Jinchuriki, Sasuke pode colocar tanto o Naruto como a Kurama em Genjutsu, como já fez no anime, e assim vencer a luta facilmente. Mas Naruto, além de ter velocidade suficiente para esquivar-se de um Genjutsu, pode também lutar sem olhar para o Sasuke, apenas sentindo o chakra como seu modo sábio. E ainda, para evitar os Genjutsus, Naruto pode criar dezenas de clones e manter vantagem contra Sasuke. Mas Sasuke já mostrou ser capaz de vencer vários clones de Naruto e ainda manteve bastante vantagem contra os clones. Sasuke ainda pode usar um Amaterasu em Naruto, porém Naruto é meio que imune ao Amaterasu, pois quando o golpe é lançado, Naruto cria uma defesa contra o chakra da Kurama, isolando as chamas negras. Agora falando de Megazord, ambos têm grandes poderes
com o seu Susanoo ou com o avatar da Kurama. Naruto e Sasuke têm um grande poder destrutivo com seus humanoides de chakra, e não tem como eu definir qual é o mais poderoso aqui. Mas em chakra e resistência, Naruto evidentemente tem vantagem. Vale dizer que Naruto, quando lutou contra Sasuke no Vale do Fim, estava nerfado por ter pouco chakra, pois Naruto tinha lutado uma guerra inteira e depois ainda foi lutar contra o Sasuke. E era evidente que ele estava quase sem chakra algum. E ainda na luta, em vários momentos, Naruto mostrou que poderia matar o Sasuke. Naruto só não fez isso porque ele não queria matar o seu amigo. Mas em uma luta séria como essa, em um confronto como esse, caso Naruto tivesse a oportunidade de matar o Sasuke, ele faria. Mas o ponto decisivo aqui é: Sasuke até pode ser mais rápido que Naruto em algumas ocasiões, com pouquíssima diferença de velocidade entre os dois. Em alguns momentos, e até que em alguns momentos eu vejo Naruto superior ao Sasuke, mas fato é que em uma luta desse nível, de força quase que iguais, o ponto que quebra esse equilíbrio é a resistência, porque Naruto já mostrou ter resposta para todos os ataques do Sasuke, e Sasuke já mostrou ter muitos jutsus poderosos para finalizar o Naruto, como por exemplo, invocar animais bestiais, mas Naruto também pode invocar os sapos Monte Milboku. Sasuke pode então sugar a alma ou o chakra do Naruto, mas Naruto já mostrou velocidade suficiente para escapar disso. Sasuke pode usar o caminho Deva, mas Naruto não seria finalizado com esse ataque. Então, em uma luta longa onde ambos mantêm suas vantagens, no fim, o que podemos usar para dar a vitória para alguém é a resistência. E como sabemos, Naruto ganha vantagem nisso, pois como vimos no anime, Sasuke só não perdeu suas forças porque tinha o chakra das bijus para lhe auxiliar. E então, numa luta como essa, isso não aconteceria porque Sasuke perdeu esse poder. Por isso Naruto tem uma grande vantagem nesse respeito. Bem pessoal, com base nisso, apesar da luta ser muito equilibrada, e em vários sites que eu pesquisei e comunidades deram empate pro resultado, eu, com base nessas informações que listei, com base nessa análise, a minha opinião do vencedor de hoje é Naruto Uzumaki. Sim pessoal, apesar de ser muito fanboy do Sasuke, sim, eu sou muito fanboy dele, temos que concordar que em uma luta séria, onde ambos lutem com tudo que tem, Naruto tem mais vantagem pelos fatos que expus. Porém, qual é a sua opinião? E quem você acha que venceria em uma luta? Como digo, essa é minha análise acerca da luta, também a minha opinião. E você, o que você acha desse confronto épico? Quem ganha, Naruto ou Sasuke? Como vimos, ambos têm chance de vencer um ao outro. Porém, Naruto pode anular os ataques do Sasuke, Sasuke pode anular os ataques do Naruto. Então no final eu vejo a resistência do Naruto sobressaindo e dando vantagem para o Hokage. Porém, qual é a sua opinião? Comente aqui embaixo que eu vou gostar de ler. Bem, espero que tenha gostado, peço que você deixe aqui embaixo, isso é muito importante para o desenvolvimento do canal. E você que não é inscrito, inscreva-se aqui, vamos tentar pegar 500 inscritos, eu conto com o seu apoio. É isso pessoal, até o próximo vídeo.